gente vai falar, né, sobre o último tópico, né, do curso então de fundamentos da compostagem urbana e industrial, né, e a gente então falar nada mais justo sobre o produto e sobre os subprodutos então gerados então a partir do processo de compostagem e vermicompostagem, tá? Mas antes de eu falar um pouco para você sobre os adubos orgânicos, é importante a gente destacar algumas questões em relação aos adubos orgânicos. Uma delas é para a gente entender, né, o quanto é importante um solo saudável, né? A gente já falou aqui um pouco quando a gente falou de ciclagem de nutrientes, mas para vocês entenderem, né, que o solo ele é um organismo, é como se fosse um organismo vivo, e a gente então vai ter diferentes órgãos atuando nesse organismo vivo, né? Então a gente vai ter, por exemplo, vamos ter então animais, plantas, micro-organismos, fungos, né? Toda uma rede de organismos que vão estar atuando para que o solo seja saudável, seja fonte de vida, né? Então é importante que a gente entenda que um solo saudável ele precisa desses diferentes fatores, desses diferentes organismos atuando para ser um solo então saudável e ele trazer então fonte também de saúde para nós, né? Então é importante a gente destacar isso, que o solo ele vai ser então a fonte de alimento, a fonte de nutrientes, a fonte de qualidade de vida para nós, mas também para o meio ambiente, é claro, né? Então a gente precisa entender isso, né, quando a gente fala principalmente de adubos orgânicos, tá bom? Então, antes de eu falar também dos adubos orgânicos, para quem provavelmente alguns de vocês já conhecem algumas coisas sobre plantio, mas preciso destacar também, tá, que tem diferentes parâmetros quando a gente fala de plantio, tá? Mesmo, por exemplo, plantio em pequena escala, seja, por exemplo, você que vai fazer uma hortinha em casa, seja quem tem, por exemplo, uma área de plantio que se faz em canos de PVC, por exemplo, né? Então a gente também, para o grande agricultor, né, e o pequeno agricultor também, o agricultor familiar, ele também precisa entender esses parâmetros do solo para se ter um plantio de qualidade. Então um desses parâmetros para o solo é a questão do pH, por exemplo, né? Então o pH do solo, ou seja, se o solo é muito ácido ou muito básico, a gente vai ter então esse parâmetro que a gente precisa muitas vezes corrigir no solo. E aí então a gente precisa destacar esse parâmetro. Por quê? As plantas elas têm uma faixa de pH ideal, eu já falei isso em um dos vídeos que eu trouxe para vocês, tá? Ela vai ter uma faixa de pH onde ela vai conseguir trabalhar, ou seja, ela vai conseguir então se desenvolver e crescer. Se o solo fugir dessa faixa de pH, a planta não vai conseguir se desenvolver muito bem. Muitas vezes não vai conseguir nem se desenvolver. Então, o pH do solo, que normalmente é um pH neutro, que a gente fala, ou seja, um pH em torno de 6, 6,5, 7, 7,5, é um pH neutro do solo, né? Então, é ideal para a gente falar, né, quando a gente fala em cultivo. Claro, a gente vai ter especificidades, né? Plantas que são acidófilas, que a gente chama, que vão trabalhar num solo mais ácido, a gente vai ter plantas que vão trabalhar num solo mais básico, tá? Mas normalmente, quando a gente fala de cultivo, a gente fala então numa faixa pequena de pH, onde o solo vai estar então ideal para fazer o plantio. A gente também vai ter a questão da especificidade da planta, como eu falei para vocês, que a gente vai trabalhar, né? O manejo do solo também pode ser diferente. Vou dar um exemplo para vocês da cenoura, né? Provavelmente a cenoura seja um tubérculo que é consumido amplamente aqui no Brasil. E aí a cenoura, por exemplo, a gente precisa plantar num canteiro elevado. Por quê? Porque ela é um tubérculo que precisa de um solo bem fofinho para conseguir então se desenvolver e crescer plenamente, né? Então a gente
fala então do manejo que vai ser específico para cada tipo de planta. A gente também vai trabalhar a questão do clima, né? O clima também vai fazer diferença, né? Se a gente está numa região mais fria, numa região mais quente, então vai se ter então diferenças, tá? E também a interação que o adubo vai trabalhar com a planta, isso também pode mudar conforme o clima, conforme até mesmo a estação do ano que a gente está, a interação do adubo com a planta também pode ser diferente. A gente também tem a questão da especificidade do tipo de solo, tá? O tipo de solo também é uma questão vai causar, né, algum impacto em relação à adubação e à interação com a planta. Porque, por exemplo, a gente vai ter então, só na região sul aqui, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter diferentes estratificações de solos, diferentes tipos de solo. E quando a gente fala então em diferentes tipos de solo, a interação do solo, adubo e planta vai ser diferente conforme o tipo de solo. Solos mais arenosos, né, a gente vai ter então, como a gente chama, um grau maior de lixiviação, por exemplo. O que seria lixiviação? Quando se perde, né, o adubo um pouco para o ambiente, né, ele vai se espalhar conforme a densidade de chuva. A gente vai ter solos com mais carga de argila, né, solos mais argilosos que não vai ter tanto esse problema. Mas isso vai ser muito diferente quando a gente fala de adubo orgânico, né? Eu vou falar melhor para vocês depois. Em relação a uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram, tá? Essa pergunta muitas pessoas já chegaram e perguntaram, tá, Carol, mas qual a diferença do adubo orgânico para o adubo químico? E aí a gente vai então diretamente, quando a gente fala de fisiologia vegetal também, né, qualidade de solo. Lembram que eu falei para vocês, tá, que o solo ele é um organismo vivo, tá? E quando a gente fala de adubo orgânico, a gente fala sobre trazer vida para o solo. Por quê? Porque no adubo orgânico a gente não vai ter só nutrientes. No adubo orgânico a gente vai ter micro-organismos, a gente vai ter fungos, a gente vai ter enzimas, a gente vai ter proteínas, tá? A gente vai ter diferentes organismos que vão estar presentes nesse adubo orgânico e que vão ser agregados no solo, ou seja, eles vão trazer qualidade para o solo, eles vão trazer vida para o solo. Então, além dos nutrientes, é claro, diferentemente de um adubo orgânico, no adubo químico, quer dizer, que um fertilizante químico, ele vai trazer apenas nutrientes para o solo, tá? E muitos desses nutrientes, por serem formulações químicas, eles não vão ficar retidos no solo, se perde muito desses nutrientes no solo. Diferente de um adubo orgânico que vai trazer nutrientes, e esses nutrientes eles vão ficar, digamos assim, acoplados a algumas propriedades do solo e vão ficar retidos naquele solo e vão ser liberados aos poucos para a planta conseguir absorver, conforme a planta consegue absorver. Diferentemente do adubo químico, que você vai colocar, a planta vai absorver rápido, mas ele vai também ser muito perdido por conta dessa lixiviação que eu falei antes para vocês, tá? Outra questão também importante, né, da diferença entre o adubo químico, o fertilizante químico e o adubo orgânico. No fertilizante químico, ele acaba trazendo normalmente 3 nutrientes, tá? Os mais conhecidos, né, são o NPK, que a gente chama, que seria o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, o fertilizante químico ele vai trazer principalmente aqueles nutrientes que a planta vai requerer mais, né, que são esses 3. Mas é importante destacar o que a planta, mesmo que ela tenha mais especificidade, vai requerer mais, por exemplo, nitrogênio, né? A planta não vai absorver só nitrogênio. Ela vai absorver diferentes outros nutrientes que não estão incorporados dentro desse fertilizante químico. E o que acaba acontecendo quando a gente faz um plantio assim direto, né?
plantio convencional direto, usando fertilizante químico, o solo começa a ficar saturado. A planta ela vai começar a retirar esses outros nutrientes, né, que eu falei para vocês, do solo, e aí chega um momento que o solo, por exemplo, só tem nitrogênio, fósforo, potássio e o resto dos nutrientes, né? Então, o adubo orgânico ele vai trazer os outros nutrientes também para o solo, além, é claro, do que eu falei para vocês de todos os organismos benéficos para o solo que vão ajudar então na qualidade, né, a produtividade, a qualidade da produção. E tem uma questão também quando a gente fala de qualidade nutricional das plantas, que tem alguns estudos também que falam sobre isso, que muitas vezes, né, no cultivo orgânico, se tem plantas menores, tem muitos estudos que falam que isso não tem uma relação direta, tá? Mas em tese, digamos assim, a planta no cultivo orgânico, ela vai ter uma qualidade nutricional diferente, vai ter uma qualidade nutricional. Por quê? Porque o solo, o que a gente come, que a gente vai comer, ele vai ser o reflexo de onde foi plantado, né? Se aquele solo ele tem uma carência de determinado nutriente, por exemplo, molibdênio, né, vai ter uma carência daquele nutriente, o meu alimento que foi cultivado naquele solo, ele também vai ter essa carência. Porque a planta não vai ter de onde tirar aquele nutriente, então ele também vai ter essa carência. Então isso é um reflexo muito distinto, né? Já vários trabalhos falam sobre isso, sobre a qualidade nutricional das plantas dentro de um plantio convencional e de um plantio orgânico, tá? Então é importante a gente entender isso, né? E a importância quando a gente fala de adubo orgânico. Outra questão muito interessante da gente falar, tá? Quando a gente fala de adubo orgânico, são os tipos de adubos orgânicos que a gente tem. Então, atualmente, a gente tem uma gama gigantesca de tipos de adubos orgânicos. Alguns vêm da compostagem, outros da vermicompostagem, outros de biodigestão, enfim, a gente vai ter diferentes métodos para a produção desses adubos orgânicos. Mas hoje eu trouxe alguns para vocês, né? Vou mostrar depois de pertinho, mas para vocês entenderem que a gente vai ter então adubos orgânicos de origem vegetal, que seriam então os adubos em tese da compostagem feita a partir de resíduos vegetais, né? A gente vai ter o composto orgânico, né, que a gente chama, que é o resultado, o adubo que sai da compostagem. A gente vai ter então um adubo da vermicompostagem feito a partir de resíduos vegetais, né? A gente vai ter então também os adubos orgânicos de origem animal, que vão ser os chamados estercos, que são os mais conhecidos, né? Que são então esses adubos que vão vir a partir então de origem animal, tá? Então os estercos são um exemplo claro de um adubo orgânico de origem animal. Depois a gente vai ter também os biofertilizantes, que eu trouxe aqui um para vocês, né? Um dos biofertilizantes que a gente produz aqui na empresa, tá? E os biofertilizantes eles podem vir tanto da compostagem, quanto da vermicompostagem, quanto também da biodigestão, né? Para quem não conhece a biodigestão, ele é um método também de reciclagem de nutrientes a partir, né, do trabalho anaeróbio de micro-organismos, né? Então ele é um processo diferente da compostagem, mas ele também gera, né, um biofertilizante muito rico, tá? E é importante a gente também falar sobre a adubação verde. Para quem não conhece sobre a adubação verde, a adubação verde, ela é basicamente quando a gente faz uma rotação de culturas no nosso cultivo, né? E dentro dessa rotação de culturas a gente coloca a plantação de leguminosas. E as leguminosas, né, para quem lá lembrem do ciclo biogeoquímico do nitrogênio, as leguminosas elas vão ajudar a fixar o nitrogênio no solo, né? Então vai ser feito o plantio então, de leguminosas que vão então integrar nitrogênio no solo, né? A qualidade do solo vai ser então uma riqueza então de nitrogênio principalmente.
Depois, gente, em relação aos tipos, né, de diferentes adubos orgânicos, né, e também sobre produtos, eu trouxe aqui para vocês, tá? Aqui, para quem não conhece, aqui é o composto orgânico ainda está em fase de maturação, tá? Não está bem maturado. Eu trouxe para vocês verem como é que fica no processo de compostagem, né, enquanto tá em maturação, tá? Vocês veem aqui, né, que é um produto bem diferente. Depois, normalmente, se passa por um processo de peneiramento, esse adubo, tá? Esse composto orgânico, para depois ser comercializado. A gente vai ter, então, também, trouxe para vocês um humus de minhoca feito a partir de esterco bovino, que é bem diferente do humus de minhoca feito a partir de resíduos vegetais. São produtos bem distintos. E eu também trouxe para você subprodutos que a gente pode também produzir, né, se produz a partir do produto gerado na compostagem ou vermicompostagem, que seria a terra orgânica adubada, que a gente tem aqui na empresa. A gente tem também diferentes tipos de substratos, né? E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre a diferença desses produtos, desses subprodutos e desses produtos aqui. Mas antes de mais nada, né, eu queria falar também, né, em relação a gente entender que atualmente, infelizmente, a venda dos adubos pela compostagem ainda é o calcanhar de Aquiles dentro da compostagem, tá? Ainda é o calcanhar de Aquiles por N fatores, desde a questão cultural, né? Desde a questão da falta de especificidade também do adubo, mas também em relação a não só hoje a gente estamos num patamar onde o adubo, o fertilizante químico está tão caro, tão alto, tão elevado o valor, que eles estão quase batendo assim de valores, né? Antes, né, o composto orgânico era considerado muito caro para aplicação para o agricultor. Atualmente já se está ali, ó, porque o fertilizante químico aumentou muito o valor. Então já estamos num patamar, né, igualitário. Mas ainda assim, o consumo de adubo orgânico ainda é muito baixo, né? E mesmo também a compostagem não tendo o incentivo necessário, ainda é o calcanhar de Aquiles da compostagem a venda do adubo orgânico gerado. Tá? Isso aí é um fato, né? É um fato que a gente tem ainda, mas vamos vencer essa causa, tá bem? Então eu vou mostrar um pouco para vocês sobre os diferentes adubos, tá? Substratos, terra, e qual a diferença entre esses produtos, tá bem? Vem comigo então, galera. Vou falar um pouquinho para vocês sobre os biofertilizantes, tá? Aqui na empresa atualmente a gente produz 2 tipos diferentes de biofertilizantes, tá? Diferente, por exemplo, o pessoal confunde muito o que é o humus líquido e o que é o percolado da composteira doméstica, né? O percolado também da compostagem, que são produtos diferentes, tá? Aqui a gente faz a extração do humus de minhoca, então a gente faz a extração dos nutrientes solúveis do humus de minhoca, tá? E transforma num biofertilizante, tá? Então esse é um dos produtos que a gente hoje trabalha, né? E aí a grande diferença dos biofertilizantes é o quê? Como ele é líquido, ele vai acabar então o manejo dele vai ser muito facilitado, tá? O manejo dele vai ser bem mais fácil, né? Porque ele vai então integrar dentro da fertirrigação, seja por gotejamento, né? Como em vários sistemas de estufa, seja por outros processos. Mas em tese o que acontece é que os biofertilizantes eles acabaram ganhando um mercado muito grande dentro dos adubos orgânicos, né?
por conta então desse fácil manejo. Uma coisa importante, algo importante vocês lembrarem, né, para quem tem composteira doméstica em casa, para quem tem compostagem em casa, então o que acontece? Quando a gente tem então a composteira doméstica, nunca, pessoal, jamais utilize o seu biofertilizante gerado na composteira doméstica puro, tá? Não se utiliza ele puro. A gente precisa então simplesmente fazer uma proporção ali de 1:10, né? Então misturar ele com água para a gente poder utilizar esse biofertilizante nas nossas plantas. Também tem alguns relatos, né, do pessoal da Embrapa, que fez alguns trabalhos em relação ao uso desse percolado, tanto da compostagem quanto da verme ou compostagem feita doméstica, utilizar também esse biofertilizante gerado, por exemplo, na composteira doméstica, diluído de 500 ml para 1 litro de água, tá? E aí, 1:2 no caso. Então, utilizar ele também como um biopesticida, tá? Ou seja, principalmente contra fungos, né? Se utiliza na folha, né? Quando tem fungo, borrifa ele, passa na folha e ele também ajuda nesse controle desse tipo de organismo, né? Que pode causar algum problema para a planta, tá? Outro produto que a gente também tem que falar muito bem, né, para vocês entenderem a diferença de um pro outro é o quê? Aqui o que eu trouxe para vocês, que vai rodar o videozinho aí agora. Bom, e aqui é a terra, tá? A nossa terra orgânica adubada, tá? Que a gente aduba também com humus de minhoca. A gente faz um processo de reciclagem de nutrientes, de resíduos orgânicos também agregado à terra, tá? Mas vocês veem que a textura é bem distinta, tá? É bem distinta dos outros produtos. A gente consegue ter essa distinção, ó. Vocês conseguem ver que é terra mesmo, tá? O trabalho é terra em si. Aqui é terra, tá? Não confundam terra com composto orgânico ou com substratos. São produtos diferentes, tá? A terra, como o solo, ele vai ser um produto que vai ser gerado, pode-se fazer então terra vegetal, né? Como é o caso aqui que a gente trabalha com a produção de terra orgânica, tá? Mas ele vai utilizar no seu processo partes de solo, tá? E o que seria o solo? O que seria a terra? A terra, ela é formada em grande parte pelo cisalhamento das rochas, ou seja, tem a rocha, né? E aí então com o intemperismo, que seria então processos de chuvas, enfim, ventos, ela vai se ficando em pedaços pequenininhos, né? E aí então se forma o que a gente chama de solo. E aí o que acontece? A terra, ela vai ter em partes esse solo, né? Ela vai englobar no seu processo, na sua composição, esse solo. Claro que se pode então trabalhar também, né, com os resíduos orgânicos, como a gente trabalha aqui, né, fazendo um processo também para a obtenção da terra orgânica e depois posterior adubação. Mas é importante a gente entender o que é terra, o que é composto orgânico. O composto orgânico, tá, que aqui a gente já mostrei, vou mostrar um videozinho para vocês. Composto orgânico, ainda maturação, mas é um composto orgânico. O composto orgânico, o que acontece? O composto orgânico, ele é um adubo, tá? Ele é um adubo. Apesar de vários trabalhos, algumas empresas indicam que pode se utilizar puro, tá? O composto orgânico, ele é um adubo, né? Então ele deve ser utilizado como um adubo. A terra adubada, ela pode ser usada pura, por exemplo. Mas o composto orgânico em si não se indica muito, depende do composto, né? Depende dos nutrientes que tem no composto, mas ele é muito mais indicado para ser utilizado como adubo, né? Então ele sendo, por exemplo, se colocar sobre a terra, né? Por cima da terra, utilizar ele misturado com a terra para então adubar um solo, enfim.
Então, são produtos diferentes, né, que a gente tem que ser falado para vocês entenderem também. Outro produto que tem muito problema em relação às pessoas confundem muito, né, que são os substratos, tá? E aí a gente tem até mesmo na literatura algumas divergências do que é substrato, o que não é substrato, e aí depois ninguém sabe o que é o que. Mas aqui a gente integra, eu considero substrato, tá, como aquele produto, né, que vai conter, então, matéria orgânica, ele vai conter diferentes composições, né, diferentes tipos de componentes para chegar a um resultado comum. Por exemplo, a gente tem um substrato específico para plantas em vaso, né, que seria um substrato para plantas gerais. A gente vai ter um substrato específico para suculentas e cactos. Então vão ter substratos específicos para diferentes tipos de plantas, tá? Então, e também tem quem integre, né, que o substrato ele é para se fazer mudas e germinar sementes, né? Tem algumas literaturas que consideram o substrato como sendo específico para isso, mas a gente encontra também outras nomenclaturas e que trazem que os substratos vão ser com diferente composição para diferentes finalidades, ou seja, para diferentes tipos de planta, tá? Então, atualmente a gente trabalha com a questão dos vasos, né? Porque dentro de um vaso de planta, a gente vai ter como se fosse um microcosmos também dentro do vaso de planta, tá? E aí nesse vaso de planta, como se está, por exemplo, a planta vai ficar ali naquele local, assim, não vai estar no solo direto, né? Você precisa ter boa drenagem de água, né? Então tem que agregar esses outros valores, digamos assim, outros requisitos no produto para então a planta poder ficar sadia, né? Conseguir então ter uma boa drenagem de água, não reter líquido, né? Se for, dependendo da planta, tá? Então esses produtos são diferentes, tá? E aí a gente vai falar também do uso de minhoca, que eu também vai rodar um videozinho aí pra vocês dos diferentes tipos de uso de minhoca. E já volto aqui. Bom, pessoal, em relação aos humos de minhoca, tá? A gente vai ter dois tipos diferentes de humus de minhoca, como vocês viram, tá? Qual a grande diferença de um humus de minhoca para o outro? O humus de minhoca feito a partir de esterco, tá? Ele foi durante muito tempo considerado o melhor tipo de humus de minhoca, né? Tem várias literaturas também que trazem isso sobre, por exemplo, que vai ter então a presença das bactérias do rumen da vaca, né? Vai ter também a presença das bactérias, enfim, micro-organismos também do intestino da minhoca, tá? Mas é importante a gente entender que o que acontece, o que começou a acontecer com o humus de minhoca a partir do esterco, tá? Ele contém muito, ele vai conter as sementes daquilo que a vaca come, né? Do que o boi, enfim, que o bovino vai comer. E aí então o que acontece? Ele vai começar então a nascer muitas sementes de plantas que não são interessantes para a gente ter dentro do cultivo, tá? Que eles chamam de plantas daninhas, aspas, tá? Mas acaba então causando esse problema para esse tipo de cultivo, né? Que a gente precisa ter uma seleção um pouco melhor, digamos assim, do que pode, né, ir junto no cultivo, o tipo de adubo. Então começou a ter esse problema e aí a solução foi o quê? Um humus de minhoca feito a partir então de resíduos vegetais. Porque nos resíduos vegetais, o que acontece? Nos resíduos vegetais, o máximo que vai poder nascer vai ser plantas que vão ter um interesse econômico, digamos assim, né? Vai nascer alguma hortaliça, pode nascer abóbora, por exemplo, né? Então tu vais ter esse outro patamar, digamos assim, de produto, tá? Outra questão também, diferença de um para o outro, né? É a questão do tempo que vai ficar pronto o produto. No humus in natura vai demorar mais tempo, né? O humus feito a partir de resíduos vegetais, ele vai levar mais tempo.
ele tem um manejo muito mais difícil de se fazer, tá? É diferente do de esterco, tá? Mas em compensação eu vou ter um humus muito mais puro também. Por quê? No resíduo vegetal, tu vai trabalhar principalmente com os resíduos vegetais, né? E o teu material estruturante, tá? Como a gente já viu em outro vídeo. Já no de esterco, o que acontece? É muito difícil a gente conseguir um esterco puro, tá? É muito difícil conseguir o esterco puro. E aí o que acontece? Quando tu vai fazer em grande escala, tu vai pegar normalmente um esterco de mangueira de gado, tá? E aí quando tu vai fazer então em grande escala, quando vai passar, né, normalmente tu não vai fazer isso de pá, tu vai ter que ter uma ajuda de uma reta escavadeira, por exemplo. E aí quando a reta escavadeira vai lá, começa a juntar o esterco, ela também pega a terra junto. Então acaba não, quando se vai, mesmo para os minhocários, esse esterco vai misturado com terra, não vai ter um humus 100% puro, ele vai estar misturado com terra um pouco. Então aí o que acontece? A qualidade do produto acaba diminuindo um pouco, tá? Então a gente vai ter diferentes produtos, vão ser também humus de minhoca, tá? Mas a gente vai ter produtos diferentes, outro com melhor qualidade nutricional, outro com menor qualidade nutricional, tá? Em relação ao nosso composto orgânico, tá, gente? Vocês já viram outros vídeos, já falei um pouco, né, sobre a qualidade do composto. Ela vai estar muito relacionada com o tipo de resíduo que eu vou conseguir compostar. Se eu tenho resíduos com baixa qualidade nutricional, o meu composto a gente não vai conseguir ter um composto de uma qualidade muito grande. Não vai conseguir. Por quê? Porque eu preciso que meus resíduos tenham uma qualidade nutricional, que ele vai ser o meu composto, né, o meu adubo gerado na compostagem, ele vai ser o reflexo daquilo que eu vou compostar. Isso aí é claro. Então o que acontece? Isso vai estar, a qualidade do meu adubo orgânico, do meu composto orgânico vai estar muito relacionado com o resíduo que eu vou compostar, tá? Então, como que eu vou, tá? Como é que eu vou aplicar, agora falando um pouco sobre a aplicação dos adubos, tá? Como que eu vou aplicar esses adubos, então, por exemplo, tem um cultivo, como que eu aplico um biofertilizante? Bom, um biofertilizante a gente precisa diluir, né, dependendo do tipo de biofertilizante, né, você vai ler o rótulo, preciso diluir, via foliar, posso borrifar na planta, posso fazer sobre cotejamento ou não, ou é via solo, tá? Então a gente vai ter diferentes biofertilizantes, e aí você tem que olhar bem o rótulo e ver direitinho, tá? Mas normalmente o da vermicompostagem, né, o que sai da sua composteira doméstica, né, o que vai sair da compostagem, ele vai poder então ser um adubo aplicado via foliar, tá? Um biofertilizante aplicado em via foliar. Quando a gente fala de substratos, né, os substratos normalmente eles são utilizados puros, tá? Eles são utilizados puros. A terra também, né, se indica, dependendo da terra, se ela é adubada ou não, enfim, você pode utilizar ela pura também, tá? Não indicamos muito ela seja usada pura em vasos de planta, mas isso depende muito do tipo de planta que você vai cultivar, tá? Os humus de minhoca, como que eu vou aplicar os humus de minhoca, tá? A gente indica, muitas vezes, né, quando eu for fazer, por exemplo, vou fazer então a aplicação com humus de minhoca, você pode colocar sobre o solo, tá? O adubo sobre o solo, ou também pode fazer o que a gente chama de adubação enterrada, abrir um buraquinho do ladinho da planta, colocar aquele adubo, tá? E tapo com terra novamente, tá? E aí sempre quando você regar, ele vai liberar os nutrientes e a plantinha vai absorver pela raiz. Mas também, né, quando a gente vai, por exemplo, fazer o plantio, né, ou seja, eu vou abrir um berçário para minha planta, né, alguns chamam de cova, eu preciso também, né, colocar adubação ali. Por quê? Porque precisa ter já uma adubação, né, boa para a planta conseguir, então, se desenvolver, né, não sentir tanto sair, né,
do local onde ela estava, ou de repente dentro do saquinho que a gente compra, enfim, a mudinha. Então a gente precisa adubar também dentro daquele berçário e colocar a planta ali, tá? Normalmente, o que acontece? Quando eu falo de humus de minhoca, tá? A proporção dele para cada, por exemplo, berçário, ele é muito menor, por exemplo, o composto orgânico, tá? Por quê? Porque é um material mais umificado, tá? É um adubo que já tem mais nutrientes biodisponibilizados para a planta conseguir absorver. Então a gente não precisa então colocar muito humus de minhoca em comparação, por exemplo, ao composto orgânico ou esterco, enfim. A gente tem essa proporção diferenciada, tá? E no composto orgânico, como que eu vou aplicar? Normalmente o composto orgânico é indicado colocar em cima do solo da terra que você quer plantar, tá? Sobre o solo, tá? E aí então o composto então ele vai então ser liberado conforme regas, enfim, ele vai ser liberado então para a planta conseguir absorver pela raiz, tá? E uma questão muito interessante da gente falar também, né? Para quem faz plantio de grama, enfim, a gente indica muito para vocês também ficarem ligados, né? Na questão de buscar não utilizar muitos produtos que usem esterco, né? Porque, enfim, muitas pessoas chegam pra gente perguntando a questão da grama. O composto orgânico também é muito utilizado para plantio de grama, tá? Em grande escala, assim. Para plantio até mesmo de pastagem para os animais, né? Se não utilizar muito esterco, principalmente quando a gente fala de grama, né? As gramas, diferentes tipos de grama para uso ornamental, principalmente. Não se utilizar então produtos que tenham base com esterco bovino, por exemplo, por conta daquilo que eu já falei para vocês, de ter muito resíduo de sementes de outras plantas e que pode acabar então matando, né, vindo a causar ali um impacto muito negativo em relação às plantas que eu quero cultivar, né, que são de interesse para cultivo, tá bem? Então, pessoal, um beijão, tchau, tchau e até mais! Então, pessoal, esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? É o humus in natura, que ele é feito só de resíduos vegetais, tá? Ó, pra vocês verem a textura, né? A textura dele, tá? Ele é um adubo orgânico, né? Bem devagar, ele vai liberando então os nutrientes bem devagar e vem também, né, com a questão, vem com casulos de minhoca, né? Pode ter algumas minhocas no meio. Então ele vai agregar, né, os micro-organismos no solo, vai agregar também matéria orgânica para o solo. Então ele vai agregar toda uma qualidade, né, de adubação, né, de qualidade de vida para o solo muito grande, né? Então, além, é claro que uma questão que eu tenho que falar para vocês é em relação a quais os resíduos, tá? O adubo orgânico ele vai estar muito relacionado ao tipo de resíduo que eu vou trabalhar e vou gerar esse adubo orgânico. Se eu tiver, quanto mais diversidade de resíduos eu tiver, né, produzindo com o meu, por exemplo, o humus de minhoca, melhor vai ser o meu adubo, tá? Melhor qualidade ele vai ser. Então, é importante a gente mostrar, né, e entender que a qualidade do adubo ele vai estar muito relacionado com a qualidade do resíduo que eu vou trabalhar, tá? Ó, pra vocês verem bem de pertinho, tá? Então, é um adubo muito rico, né? A gente só pela textura aqui, ó, a gente consegue, então, perceber, né, a qualidade do produto. E aqui, pessoal, é o humus feito a partir do esterco bovino, tá? Ó, e vocês veem que ele já é um produto, ele não foi peneirado, tá? Mas vocês já veem que é um produto diferente daquele, o do humus in natura, por exemplo, tá? Já é um adubo bem diferenciado daquele do humus in natura. Então, é um adubo, né, que também é bom, tá? Não vamos dizer que é ruim,
mas a gente tem alguns problemas em relação a esse produto, tá? O que que acontece, né? Como ele é um produto, ó, vocês veem bem aqui a densidade, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem, tá, um composto ainda em maturação, tá? Um composto orgânico ainda em maturação, tá? Ainda, claro, não tá pronto, tá? Vocês veem que ele ainda tá bem úmido, tá? E esse é um composto que sai resultado da compostagem e que aí depois passa pelo processo de peneiramento, tá? Claro que isso aqui ainda vai se decompor mais, tá? Vai ser trabalhado, ele vai ficar mais escuro ainda, mas já é um composto para vocês verem, né? Como é que fica, tá? No processo de maturação. Aqui, tá, pessoal? Aqui é um substrato, tá? Vocês estão conseguindo enxergar, ó. Aqui é um substrato para plantas em geral, que ele é muito indicado para plantas dentro do vaso, tá? Porque dentro do vaso da planta a gente precisa ter, então, um substrato bem mais aerado, tá? Não, misturado também, né, com terra, enfim, outros adubos orgânicos. Então, ele é um substrato que ele é indicado, então, principalmente para plantas em vaso. Então, a gente tem outro tipo de produto aqui, né, também na empresa. Aqui, pessoal, aqui a gente tem um substrato próprio para suculentas e cactos, tá? Por que para suculentas e cactos, né? Esse tipo de planta ele vai ter uma especificidade muito grande, porque as suculentas e cactos são plantas que precisam ter um substrato bem específico, tá? Ou seja, bem drenado e com uma adubação específica para esse tipo de planta. Então, vocês veem aqui que a gente tem esse tipo também de substrato, que também é gerado, é um subproduto do que a gente gera aqui na vermicompostagem e na compostagem.